Muito bem, mais um estudo do nosso Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia, se Boa noite a todos, boa noite, Rita, e bom estudo para todos nós, né? Deus quiser. Livro Rumo Certo, capítulo 22, Ensinamento Espírita. Dividimos o prato com os irmãos em penúria, extinguindo o suplício da fome. Dividimos o vestuário com os que sofrem nudez, para que o frio não lhes anule a existência. Providenciamos remédio em favor dos enfermos, desamparados. Partilhamos o teto com os que vagueiam sem rumo. Mas não é só. Ensinamos lições de justiça para que a desordem não nos induza à barbárie. Espalhamos noções de higiene, preservando a saúde. Quanto mais se adianta a civilização, mais se nos desdobram os bens da vida. Imperioso lembrar que é necessário distribuir também os valores da alma. Nós, os tarefeiros desencarnados e encarnados da doutrina espírita, em plena renovação da Terra, não podemos olvidar que é preciso repartir o conhecimento superior. Saibamos repartir, através da palavra e da ação, da atitude, do exemplo, o ensinamento espírita à luz do Evangelho do Cristo, imunizando a vida terrestre contra as calamidades de ordem moral. Nós, que levantamos a escola para remover as sombras do cérebro, atendamos à educação espiritual que dissipa as trevas do coração. Então, Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome. E pedimos, como sempre, o amparo, a intuição, para que possamos ter ah, um estudo de qualidade, um estudo que leve para as pessoas o conforto, mas principalmente a coragem para seguir adiante, seguir dentro dos teus ensinamentos, agindo conforme o Senhor nos ensinou e nos exemplificou. Fica conosco, Senhor, através desses amigos espirituais, pedimos sempre o amparo dos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, porque o nosso estudo sempre é baseado no teu evangelho, no teu amor e na doutrina espírita que sempre nos consola e nos orienta. Graças a Deus. Então tá, né? A gente vai dar início mais de novo ao estudo do Evangelho de Mateus, sempre baseado nesse estudo do domingo de Uberaba, do Luiz Elias, que ele já realiza há mais de 10 anos. Até outro dia eu falei que nós fazemos há 3, mas eu fui ver, já tem 4, vai fazer 4 anos que nós estamos estudando. A gente está atualmente no capítulo 15, estudando a passagem conhecida como segunda multiplicação de pães e peixes, que vai acontecer no capítulo 15, entre os versículos 29 e 39. Então, nessa passagem, o Evangelho vai nos propor essa reflexão sobre, quer dizer, na realidade, o Aloysio que pega isso. Geralmente as pessoas estudam só aquele milagre da multiplicação dos pães. Mas aqui, nesse nosso estudo, a gente põe uma reflexão mais profunda, no sentido de estudar o milagre dentro do milagre. Geralmente quem estuda a primeira, principalmente a primeira multiplicação, vai falar nessa questão, né? No fenômeno que é psicofísico, mediúnico, em que Jesus vai multiplicar, que é o que chama mais atenção, que é o que admira mais as pessoas, ele ter poucos pães e peixes, né? 5 ou 2 pães, que dê sempre 7, e que ele multiplique. Mas o Aloysio chama atenção, ele escolhe uma outra linha de estudo, dentro até dessa metodologia que a gente faz, do minucioso, né, de pegar as pequenas coisas, e nessa segunda multiplicação para dizer que qual que é o foco nosso? O milagre dentro do milagre, que é o fato, além dele ter multiplicado, que depois ele dividiu. Ele partiu, né, não ficou para ele. Que multiplicar, muitas pessoas multiplicam, mas só multiplicam e depois ficam com aquilo para si mesmo, ou para o seu grupo. Mas Jesus não, Jesus partilha, que é a divisão. Então, a gente viu nos estudos anteriores a questão do ensinamento disso ser tão pequeno. Falamos sobre o grão de mostarda, né? Porque de fato é um gesto muito simples, mas que tem muita significação, porque teve esse desdobramento. Esse pão continua. É interessante ele falar, né, Neusélia, que esse pão ainda está sendo multiplicado. Não foi só multiplicado ali naquele momento. Além de Jesus ter feito isso várias vezes, como a gente pode deduzir, ele ainda hoje é multiplicado. Porque a gente está estudando, e todos esses pequenos gestos nossos, às vezes, que a gente acha que é pequeno, o que Deus pega, o que é pequeno nosso, mas transforma em algo grandioso. Até a Igreja Católica, até hoje, né, na hora da comunhão, ela lembra a partilha dos pães na Santa Ceia. Então, é um gesto que Jesus quis deixar
essa multiplicação, mas também essa divisão, que é mais importante do que multiplicar, e depois que você multiplica, que você partilhe, né? E a Então, lei da vida mesmo, né? Uma coisa atemporal, que essa necessidade de partilhar é uma lei universal que está presente aí o tempo todo. A gente tem que aprender realmente a dividir com o outro aquilo, tudo que a gente tem, né? É a lei de cooperação regendo aí o mundo. é É verdade. bonito isso, né? Então, o nosso versículo de hoje é o 36, ele fala que é o versículo central e mais importante da mensagem, da passagem. Que ele diz assim: tomou os 7 pães e os peixes, rendeu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E os discípulos as turbas. Né? Então, por isso que a gente vai falando isso, que está sendo partido e compartilhado ainda. Porque Jesus, que ele fez? Ele partiu o pão, depois ele deu para os 12 discípulos, e depois os 12 discípulos é que foram. Então, até hoje, tudo que a gente vai aprendendo, vai fazendo, é uma partilha para que outros discípulos se formem, para que outras pessoas saiam da multidão, saiam da condição de multidão e passem a ser discípulos, e aí isso tudo vai sendo assim, sempre multiplicado. Bonito isso, né? É um processo que ele chama de reador, é um gesto significativo, mas que vai, ao longo do tempo, contaminar toda a humanidade. Em algum momento, nós estamos partindo aí para o mundo de regeneração, é lógico, as pessoas vão começar a perceber. É aquele momento que a multidão vai sair da ilusão e perceber, entender o que significa essa partilha. Porque hoje em dia a maioria ainda não entende, a maioria ainda continua, às vezes até multiplicando, mas retendo. Então, são poucos ainda que multiplicam, mas depois distribuem. E até chegar no nível de Jesus, que é multiplicar e doar tudo, não ficar sem nada, é um caminho muito longo, né? Essa noite eu perdi o sono, aí liguei a televisão, aí estava vendo é o que está predominando, muita gente tá buscando isso, né? Um estilo de vida minimalista, com mais simplicidade. Aí eu achei interessante que a palestrante que estava fazendo, oi, né, falando sobre esse estilo de vida, ela fez uma colocação que eu ainda fiquei pensando, o quanto que quando a gente retém as coisas, você está aprisionando a energia. E a energia que existe em tudo é para circular. Então, quanto mais você partilha, mais você recebe e mais o ambiente vai ficando liberto dessa energia pesada, porque a retenção que você faz com objetos que você não usa, que você fica guardando indefinidamente, você pode ver que tudo que você guarda e não usa, o que que Nossa, acontece? Morre, nossa. ele deteriora. Por quê? Porque a energia está aprisionada ali. E nesse ato de partilhar, você faz com que a energia circule e você vai beneficiando o outro com aquilo que é, na realidade, os seus excessos, né? Que a gente tem muito excesso, né? É uma coisa assim que a gente. Eu ainda dei um exemplo assim tão pequeno. Ah, eu compro uma máquina de grama, porque eu achei que eu fosse capaz de usar lá no meu jardim. Mas tá lá, porque eu não sou, porque eu não tenho especialidade, ficou difícil, mas eu deixo ela lá para falar assim: um dia eu vou usar. E aí nem é útil para o outro que sabe fazer uma, né, podar a grama Uma com capina, né? uma capina antes e você deixa aquele objeto ali estragando. É aquilo que a gente faz mesmo. Você acumula coisas no sentido de falar assim, eu ainda vou usar, ainda vou precisar disso, mas na realidade a gente tem que ter muito em mente, tudo que está com a gente e que não está tendo utilidade,
A gente tem que ter o compromisso de fazer isso aí que Jesus nos mostra, né? Lá na Não loja, a é gente, útil para você, mas vai ser muito útil para o outro. lá na loja a gente faz o processo, né? Periodicamente, o tal do de olho, que eles chamam, são cinco S, alguma coisa. Então, a primeira coisa é isso, é você ver aquilo, você separar o que te serve, o que não te serve. Aí cada departamento faz essa triagem e deixa ali. Aí, a princípio, não se joga fora, ainda não é lixo. Existe uma zona, um local onde se coloca ali, porque aí o que não serve para você, no seu departamento, pode servir para o outro. Aí o outro, aí todos os departamentos vão lá naquele local, e falam, não, isso aí não serviu para ele, mas eu estou precisando e tal. No final, quando todo mundo olhou, aí sim, eles chamam de área de descarte, só descarte por enquanto, mas ainda não é lixo. E aí no final é que depois, não tem, ainda pode ir para um bazar, aí pode ir para algum lugar. Então, o problema, né, Zélia, é que essa questão, assim, eu vejo, outro dia eu estava lendo, estudando o Evangelho de Tomé, ele fala muito isso. São fases que você tem na vida, que você vai percebendo isso. Então, no Evangelho de Famar, ele fala muito do reino, que o reino, que ele fala, é, está dentro e está fora. Mas você não percebe isso. Então, o reino está em todo lugar, em todo tempo, dentro e fora, pleno, perfeito e completo. Não é? É o que ele chama de reino da luz do vivo. Não, ele não fala reino de Deus ou reino dos céus, ele fala reino da luz do vivo. E aí ele fala assim que logo que você começa a perceber, primeiro você fica admirado, depois você fica maravilhado e por último você fica extasiado, quer dizer, quando você realmente descobre. Mas é um processo que a gente tem que entender que ninguém ainda dentro do nosso nível evolutivo ainda chegou. Então, por exemplo, cada um tem o seu momento, o seu dia, a sua hora de ter esse sentimento, que é um sentimento. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou falando, e é uma coisa assim, que pode parecer lógica para uns, pode até não parecer lógica, mas não é algo que você vai conquistar só porque você leu. É algo que Para você vai alguns ter vai que, ser um vai absurdo, ser um né? absurdo, mas é uma coisa que você vai ter que conquistar. Porque uma pessoa primeiro vê e fala assim, olha que lindo, olha que bonito. Depois, de repente, ela vai olhar de novo e diz, nossa, mas é legal mesmo, né? Mas o extasiado, nossa, é um momento que, sei lá, né? Difícil até de você entender, né? Então, por isso que a gente vai usar, nesse momento, essa fala dessa multiplicação de pães e vai falar dessa palavra, que é partiu-os, que é a coisa mais importante dentro da passagem. É o fato não de Deus, de Jesus ter multiplicado, mas dele ter partilhado. Aí ele vai, nessa referência cruzada, que está em Lucas, capítulo 24, versículo 30 e 31. É aquele encontro que Jesus tem. Eu acho interessante também, dentro dessas passagens, que Jesus, depois que ele foi crucificado, ele apareceu. Primeiro ele aparece para Madalena, aí depois aparece para aqueles dois, né, na, no caminho de Emaús, estão os dois peregrinos, dois discípulos andando, e ninguém reconhece Jesus a princípio. À primeira vista, depois que Jesus desencarna, né, depois que ele é crucificado, a mesma mãe dele, Maria, né, está lá no capítulo de Boa Nova, quando ele chega para vir buscá-la, que nem é ele que leva, são os anjos que levam, que ela vai desencarnar, nem ela reconhece ele a princípio. Então, acho que isso também tem um significado se a gente for estudar, porque como que nós demoramos para Para reconhecer reconhecer Jesus. Jesus? Né? Então, tipo assim, eles conversam. Então, aqui nesse episódio aqui dos peregrinos, eles conversam pelo caminho todo e só quando ele vai fazer a partilha do pão, que era a mensagem principal dele, da partilha, porque ele partiu lá ele repartiu todo momento ele repartiu. Todo o ensinamento de Jesus era para repartir. É que eles vão reconhecer, né? Então ele fala assim, ó, quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e pegando-o num pequeno pão, partiu e distribuiu-o por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. E aí você já imaginou que sentimento que tem você
reconhecer Jesus e aí ele desaparecer? E, meu Deus, podia ter falado, o que que você queria perguntar para ele? O que que eu queria conversar com ele? Quer dizer, conversou aquele tempo todo, mas não viu que era ele. E acontece com Madalena, acontece com Maria e acontece com eles também. Você demora tanto para reconhecer que na hora que você reconhece, era só isso que precisava ser feito, você só precisava reconhecer. A hora que você reconhecer, dali para frente, a vida muda, né? Mas a gente está tão longe ainda de reconhecer de fato, né? Que esse que é o problema também. Então, Mas é um é caminho, Jesus né? sempre naquele momento, Jesus veio falar o quê? A importância de repartir, né? Então ele fala, o Luiz fala que a salvação da humanidade inteira passa por esse gesto. Só quando a gente realmente entender que esse símbolo da partilha é que vamos ter a redenção de toda a humanidade. E aí ele vai para o livro Mãos Marcadas, capítulo 27, na partilha do bem. Ele lê? Não te detenhas a reclamar quando a oportunidade te faculta repartir. Muitos estimarão a largueza da praça, deitando cáustico verbal sobre aqueles que se elevaram à responsabilidade da evidência pública, ou fabulando negativamente em torno das ocorrências do dia, sem perceber que poderiam converter o próprio tempo em amparo aos semelhantes. Gente, isso aqui é tão profundo, né? O quanto que a gente se detém a reclamar, hein? O quanto que a gente perde esse tempo, né, reclamando, falando, né, das questões políticas do outro, o quanto que a gente tem que ter esse cuidado, né, de não ficar, converter o próprio tempo em amparo aos semelhantes. Olha como é que isso é importante, né? Num livro chamado Caridade, tem uma paginazinha que fala assim, olha, é um quarto de hora. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que pode espalhar. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levanta de sementes quase invisíveis e de que o rio se forma de fontes pequeninas e da luz do céu em nós mesmos começam os pequeninos raios de amor a se irradiarem do nosso coração. Então, é justamente quando fala aqui, né, comparando, né, a largueza da praça, quer dizer, a oportunidade que você tem naquele momento ali. E ao usar esse tempo que você está ali para trabalhar no bem, que é igual essa outra leitura que fala, um quarto de hora, se você se dedicar, se cada um de nós conseguisse fazer isso pelo menos uns 15 minutos, o quanto que você poderia, né, Se você usar estiver aqueles 15 minutos ali, focado, né, direcionado focado. dentro daquilo que é bom. Se Em você, vibração de amor, em prece. Aí a gente perde esse tempo que a gente está ali, que poderia ser de utilidade, não só para os outros, mas principalmente para nós, né? Porque a gente, quando você busca uma sintonia espiritual melhor, com certeza você vai adquirindo mais paz, se harmonizando mais, e a gente perde tempo, né, falando aí não, você vê 15, dessas 15 questões, minutos, né? 15 minutos era que o Espírito de Verdade vinha falar com Kardec, né? E olha o que ele fez com esses 15 minutos, né? 15, imaginou? É muito pouco. A gente acha, a gente tem uma ideia errada do tempo também, né? A ansiedade vai fazendo com que você fala assim, ah, não tenho tempo, hoje não dá tempo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque você vai se atropelando dentro do tempo, e aí você não percebe que em 15 minutos, que é o texto fala aí, quanta coisa você não pode fazer, ou não Fazer. fazer também, porque ele dá o exemplo, né, da pessoa que senta numa praça, sai do trabalho, senta lá na praça e você vai olhar o quê? Aí começa a olhar alguém usando droga, um assaltante, um amigo traindo a esposa. Então, tudo isso mas é uma oportunidade de você fazer outras coisas, de você, em vez de se queixar, em vez de ficar olhando direcionando o seu olhar para o mal,
Você começar a ter uma vibração positiva, fazer uma prece, ter uma boa sintonia. Em vez de maldizer, em vez de reclamar, em vez de amaldicer, né? Aí você deixou de fazer o quê? Você deixou de orar, deixou de partilhar aquela energia boa. Então a gente tem que estar sempre atento com isso, em todas as em todas as circunstâncias. circunstâncias, né? O benfeitor continua falando assim, ó, compreenderás que uma hora vazia é valor depredado na edificação do bem coletivo. Gente, é tão pesado, né? Olha, valor depredado. Tanto quanto o pão desperdiçado é furto indireto à mesa daqueles irmãos que enfrentam a ameaça da fome. Reconhecerás que a obrigação de repartir é lei universal para todas as criaturas. Então, como que isso é sério, né? Quando fala que é um furto indireto, cada coisa que você compra, e a gente tem um hábito, às vezes, de fazer isso, você compra uma coisa, um alimento, aí você acha, se programou para usar, aí aconteceu alguma coisa, mas está lá, como você tem um armário para amontoar, fica lá, e quando você vai ver, está vencido e você joga fora. Então, essas pequenas coisas que a gente acha que são natural, normal, eu tinha dinheiro, fui lá, comprei, mas é um furto indireto, porque com os nossos excessos a gente poderia alimentar o outro. Por exemplo, se eu deixo uma lata de sardinha é, estragar, perder a validade, o quanto que essa lata de sardinha, Podia ter dentro de um pão, alimentado. poderia ter matado a fome de muitos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a nossa responsabilidade não é só com o nosso bem, é com esse bem coletivo. E cada vez que a gente vai tendo o descuido de não olhar para essas pequenas atitudes que podem beneficiar o outro, a gente está infringindo a lei, né? Porque o ensinamento maior de Jesus é isso, né? É o furto indireto que ele fala Perceberás que aqui. a obrigação de repartir é lei universal. Todos nós temos que entender que a lei universal é essa, né? Lá no Estatuto, Reparte. ele fala, né? Está no Estatuto do Universo, tá lá na lei. E é o que a É natureza porque a faz, né? natureza, né? Se você for olhar o sol, os recursos que existem aí na natureza, o tempo todo existe essa partilha, essa divisão, beneficiando a todos. Já pensou se o sol fosse egoísta e quisesse só, né, A luz para manter ele. seus raios assim para si? Não, ele irradia e vai atendendo a todo mundo. E esse exemplo do sol é muito interessante, porque qual que é a função do sol? É irradiar. O que que cada um de nós vai fazer com a irradiação luminosa que recebe dele é responsabilidade de cada um. Porque é uma desculpa muito grande que a gente usa para evitar, para se justificar frente a essa necessidade de repartir, porque você fala assim, mas não adianta, a gente escuta muito isso, né, Rita? Isso de uma maneira geral quando a gente trabalha com outro. Não vou ajudar, não. Aquela ali, se você der roupa para ela, ela não lava, ela vai deixando sujar e vai jogando Problema, fora. Não é responsabilidade nossa o que que ela vai fazer com a sua roupa, com a roupa que você doou. É responsabilidade dela. Na medida do possível, o trabalho que a gente faz na sopa, o que que a gente faz? A é gente orientar, né? esclarece, orienta. Mas o trabalho de Jesus foi esse: orientou e passa. Ele não fica lá o tempo todo numa postura de superioridade, apontando o dedo assim, você está errado, você está fazendo errado. Não, ele orienta. Mas o nível de entendimento, de compreensão, o que você vai fazer com essa luz que chega até você, aí já é responsabilidade de cada um. É aquele E a texto, né? gente usa Ajuda, esse perdoa e argumento. paz. E você não pode cobrar do outro aquilo que ele ainda não enxergou, aquilo que ele ainda não entendeu. É difícil, né? Aí ele vai ler lá, reparte o sol, né? Você não leu ainda não.
Reparte o sol os benefícios de sua força, reparte a fonte os donativos de suas águas. Divide igualmente os teus recursos, quaisquer que sejam eles, para multiplicar a felicidade comum. O que é essa felicidade comum? É a felicidade, né, de todos, né? É o tempo todo a gente tem que ter esse compromisso, né, de tentar ajudar dentro da migalha que a gente pode fazer, porque é muita pretensão nossa também achar que a gente vai ter o patamar de Jesus De para consertar o mundo, né? conservar o mundo, não vai. Mas aquele que está ali, que cruzou nosso caminho, que em determinado momento ali, você pode ter aquele gesto mínimo de atenção de carinho, né? A gente tem que fazer isso. Mas Concederás, é o que ele fala, né? Que o ideal seria a literatura hoje em dia fala muito de felicidade, mas fala mais da felicidade individual ou da felicidade de um grupo, daqueles que estão em solidão, mas não fala de uma felicidade coletiva, de algo. Já está melhorando, eu acho que já tem muitos textos, muitas pessoas enxergando isso, né? Mas ele fala assim, enquanto tiver uma criança dentro de uma comunidade, que só tem uma refeição por dia, como é que eu posso ter as 4 ou 5 meses? Então, você tem que sentir isso. Enquanto a humanidade não entender que tem que ter tem que repartir para que todo mundo tenha um pouco, a gente não vai chegar nesse nível de Jesus, né? Pode continuar. Considerarás, hein? concederás um raio de luz da tua fé a cada um daqueles que a descrença conserva na noite do desânimo. Transmitirá teus conhecimentos elevados aos companheiros que a ignorância congrega na sombra. Estenderás o talento da coragem aos que perderam a esperança. Partilharás teu dinheiro com as vítimas da penúria. Farás mais ainda, promoverás o teu enriquecimento moral na prática dos princípios superiores que assimilas e aumentarás a tua prosperidade a fim de repartir o bem cada vez mais. Não te voltes para trás para enumerar as rosas do louvor ou os espinhos da ingratidão. Ajuda e segue adiante, na certeza de que basta o privilégio de oferecer aos outros o melhor do que és e o melhor do que fazes. Essa de não ter que voltar para trás, né? Ficar analisando, né? Ah, foi ingrato, ou então se sentindo melhor do que o outro porque você teve aquela oportunidade naquele momento de ajudar, né? Essa É, coisa de parar para escutar, o quanto que é difícil, né? Você escutar o outro. Como que, como que isso é complexo e a gente ainda não sabe fazer? Porque a gente não escuta, a gente tem solução para o problema dele e tem uma diferença muito grande entre as é. duas coisas, né? E é o que ele fala, né? Ele cita o quê? A fé, o conhecimento, a coragem, que me impressionou, e o recurso material. São todas as coisas, 4 coisas que você pode É. ali partilhar com ele. E essa questão da coragem, como é importante, às vezes, uma pessoa que está desamparada, tá desesperançada, você dá um pouco de esperança para ela, dá um pouco de alento. E mesmo, às vezes não para ela ver a parte material, mas para ela veja o que está acontecendo, o que o sofrimento dela, o que aquela coisa que ela está passando pode ajudar no crescimento espiritual. Porque às vezes a gente não percebe isso, né? A gente às vezes não percebe que esse sofrimento material, às vezes, é um. Se você ficar focado só nessa reclamação, ah, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro, se você não enxergar o que é que o recado que isso traz em termos de espiritualidade, você vai ficar sofrendo, vamos dizer assim, inutilmente. Esse que é um sofrimento inútil porque vai só te levar à reclamação. Quando ele fala, né, da questão do ler um bom texto para aplicá-lo em benefício do outro. Que a gente lê bons textos, né? Mas a gente lê bons textos só para ficar na nossa zona, assim, ai, é lindo, aquele texto maravilhoso, né? Mas quando você lê um bom texto, acima de tudo é para você aplicá-lo em benefício do outro.
é para tentar fazer a sua relação com o outro se tornar mais iluminada. E até no estudo nós falamos outro dia, né, que o nome está errado, né? Não é zona de conforto, que não está, para o espírito não está confortável para a matéria, mas é uma zona de quê? De ilusão. Essa zona que parece zona de conforto, na realidade é uma zona de ilusão, que você precisa sair dela, e para sair dela e entrar numa zona de ação, dentro do que fala o Evangelho, é dolorido. Você tem que passar pelo sofrimento, eu acho até que a palavra sofrimento a gente tinha que substituir por alguma outra coisa, que seria uma experiência. Se você, sem passar pela experiência que o sofrimento traz, você não chega, não sai dessa zona de ilusão para chegar a uma zona de realidade. Que esse que é o grande, que a maioria das pessoas teima em viver nessa zona de ilusão, que é a chamada zona de conforto, mas que para o espírito não é confortável. Tanto é que quando ele desencarna, ele não se sente mais Leva um confortável, susto, né? ele leva um susto. Então, é um E, aquele, conforto e aquela aparente. história, eu acho, a gente tem que sempre pensar nisso. O evangelho tem que te deixar incomodado. Né? Que ele O incomoda o tempo todo, espírito, né? você tem que sentir, eu preciso sair dessa situação. É aquilo que é a gente aprender a ser frustrado. Isso aí é porque a gente não quer frustração, você não quer dificuldade, você quer ficar, vou usar um termo que eu não sei nem se seria adequado, mesmice, né? É. É como se viver naquela vida material, né? Acordo, vou comer, vou dormir, acordo A de novo. rotina material, né? Então assim, ai, não quero ter problema financeiro. Não, é para te incomodar. É para te incomodar o outro que está ali sofrendo. A gente tem que se sentir incomodado para quê? Para avançar. Que a lei do progresso é essa. Se você não aprender a partilhar com o outro tudo que você tem, então não tem sentido, o sentido existencial aí está perdido. Que nós nascemos para isso, né? Por que que eu sou humano? O que que me difere dos meus irmãos animais? Que eu tenho que sair só do instinto, que não erra, quando vem a razão, mas é para que serve a minha razão? Para fazer a gente avançar, né? Espiritualmente falando, a gente tem que estar cada dia melhor, né? Verdade. Agora, nós vamos no livro Abençoa Sempre, capítulo 12. O título do capítulo é sugestivo, né? Partilha. Partilha enquanto verbo, né? Verbo É, é imperativo, não é a é, partilha, não. Partilha. partilha. Partilha, anda aí, velho. É. Observa a divina sabedoria na esfera da natureza e encontrarás em toda parte o regime de partilha, por base de todo o progresso na criação. Os seres mais humildes da Terra ajustam-se em ordem a semelhantes princípios de concessão e cooperação. A árvore recebe o adubo e espalha a própria seiva na seara de que não se aproveita. A abelha recolhe a essência e fabrica o mel com que regala aos outros. Então é isso, né? Interessante, né? Que é só Em se observar a natureza. Bastava você observar a natureza para fazer aquilo que ela faz, que a gente, Ó, né? ó, cada animal absorve certa percentagem de elementos do meio que lhe é próprio, devolvendo-a transfigurada em utilidade. Olha só. Rogando algo do céu, não ouvides que a terra espera também por ti. E recordando que o sistema de dádiva e compromisso é alicerce nas relações do Criador com todas as criaturas, peçamos socorro e melhoria, socorrendo e melhorando aqueles que nos cercam, a fim de que a vida nos encontre fiéis à lei de Deus na bênção de cada dia. Então, se eu dou, eu recebo. Agora, se eu faço o contrário, eu aprendo a não doar, o que que vai acontecer? Aquilo vai me ser tomado e também, né,
ou eu vou ter que comprar de alguma maneira. E aí, o nosso regime, hoje, que a gente trabalha em relação a tudo, né? É um regime o quê? Para acumular. Acumulação. Cada vez mais E a pior que gente isso, acumula, e nós, isso vai e é o que gerando o nós quê? ensinamos também. É o exemplo que Ensinamos. nós damos, é aquilo que nós passamos para as gerações. E aí ele cita o livro dos Espíritos, né? Na lei do progresso, os Espíritos dizem que todos aqueles que se opõem à lei do progresso comum e coletivo são atropelados por eles. Então não adianta. Você pode ficar aí tentando fazer com que o progresso não aconteça no sentido não só intelectual, mas espiritual, que ele vai acontecer, ele vai adiante. Não tem como você segurar isso, vai acontecer. Você só vai ficar para trás e aí por conta disso você vai se atropelar. É o que ele fala, né? Na Revista Espírita, eu não vou lembrar o ano, acho que é 62, fevereiro de 62. Eu já até li aqui algumas vezes, aí eu lembrei disso aqui agora. Por exemplo, essa questão, como que a gente ensina para os filhos, é tão sério, que você fala com a criança assim, vamos separar, você tem muito brinquedinho, aqueles que você não está usando mais, e vão dar para os outros. Mas você não ensina ela a dar aquilo que está bom. Você Aí dá umas ensina coisas a quebradas. doar aquilo que já está quebrado, que já está doado, que às vezes efetivamente teria que ser jogado no lixo. A gente que trabalha assim, as pessoas sabem, né? E a gente vê o como que é sério isso, essa questão assim, das roupas que a gente recebe lá no lar cristão, que Remédio às vencido, vezes, né, produtos é vencidos. Se não produtos serviu para vencidos, você, vai servir para o outro. e a pessoa tem um hábito, faleceu o parente, ela vai desfazer das coisas dela, então ela não tem aquele cuidado de falar assim, isso aqui é lixo, isso aqui não está bom, não é para o outro, mas ela quer se desfazer daquilo, então junta tudo num saco, tudo misturado com aquela situação, e às vezes a roupa está lá, um mofo que não sai mais, um amarelinado que não sai mais, impróprio para o uso, Rasgado, mas sujo. é mais sério, porque nós adultos fazemos isso e ensinamos as crianças que também deveria ser assim, né? Então, é partilhar, gente, É mas uma cultura que partilhar, vai se, né? que em vez da gente disseminar o ensinamento de Jesus, de partilhar, compartilhar, a gente vai ensinando justo ao contrário, faz o movimento contrário. E aí, A gente e vai aí, e vai atropelando. aplaudindo, aí ele fala, né? São aplaudidos e admirados porque foram bem-sucedidos utilizando esse regime de vida, de acúmulo e de não compartilhamento. Mas Germânia está falando justamente ao contrário. Está falando de você fazer esse movimento que ele chama de subversivo. Porque quem faz isso acaba sendo considerado louco, como Francisco de Assis. Porque aos olhos do mundo é isso, né? Quem dilapida a fortuna é um fracassado. Mas quem faz isso promovendo o outro tem um sucesso na vida espiritual. Então, o olhar do mundo é sempre do acúmulo, do materialismo, né? A gente jamais pensa em espalhar esses benefícios que a gente recebe em benefício para o outro, né? E quando eu vou fazendo isso, me preocupando demais com as coisas materiais, aí vai surgindo para mim o quê? Um insulamento, né? Porque eu tenho que ficar ali com medo de ser roubada, porque eu tenho patrimônio grande, então eu vou ficar vigiando aquilo ali, e aí eu vou ficando nessa doença, né? Incapaz de enxergar o outro. É muito sério, né? O quanto que a gente precisa aprender realmente esse regime de partilha, de transformar tudo que a gente tem em bênçãos para o outro, né? É o que ele fala no texto, né? Concessão e cooperação. Achei interessante também, que até em casa, né? Quando ele fala assim, em casa a gente não sabe dividir. Hoje, por exemplo, antigamente eu lembrei desse detalhe. Aqui em casa tinha a sala de televisão.
e a gente tinha um tapete, e a gente, enquanto criança, nós deitávamos todos no mesmo tapete, e aí saía risada, beliscão, brincadeira, cosquinha, para assistir televisão. E era Era uma assistir só, né? televisão uma só para todo mundo. Então, naquele momento ali, havia mais integração do que propriamente olhar para aquilo que a televisão estava passando. Hoje, não. O que que acontece? Para a gente, a zona de conforto, porque aí você fala, ter uma televisão em cada quarto é zona de conforto. Mas não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto, porque te isola das relações sociais e da capacidade de partilhar e tolerar, de ver que o outro tem uma preferência diferente da minha, que através de um filme que a gente vê, a gente pode surgir uma fórmula de diálogo, de troca de ideias, de opiniões. Então, a gente está ficando cada vez mais voltada para esse excesso, e esse excesso tem nos distanciado do compartilhar. Verdade. Né? Ele fala isso muito, né? E aí a gente faz isso. O que que a gente fala hoje? Que Não, eu eu fico prefiro. aqui também. Eu não, Não você estou não me fica, eximindo disso, você não não. Eu está prefiro. isolado nos seus estudos, né, na sua maneira Uhum. de pensar e tudo, mas e na hora de pôr em prática? É A difícil, né? única coisa assim que eu me justifico, porque eu falo assim, eu estou usando esse tempo de diversão, de distração, para buscar mais ensinamento. Mas a dificuldade é essa. Saia do quarto e vai colocar tudo aquilo que você está aprendendo Entender? numa palestra, numa leitura, na sua vida prática, que é a questão da convivência, que é cada vez mais difícil da gente colocar isso em prática. Você entender o tempo do outro, as questões do outro, que o outro tem o direito de criar expectativas a seu respeito que você também não corresponde. Nossa, isso aí E, é duro, e- e- a minha nora machuca. e a minha nora mandou essa semana para mim uma homilia de um padre que eu achei interessante o que ele fala. O que que acontece? Ele de uma coisa, ele disse que a gente não aprende com aquilo com aquela pessoa que foi curada. A gente aprende mais com a pessoa que está sofrendo e a forma como que ela sofreu. Então, quando você enxerga alguém, vê alguém que está lá passando por uma dificuldade muito grande, por um sofrimento, por uma situação difícil, e ela passa aquele momento com dignidade, com abnegação, com serenidade, é isso que vai te ensinar. É essa vivência que você precisa, porque você não sabe fazer isso ainda. Ela está te ensinando algo que você não sabe. Manu, A Manu, né? hoje, É, Manu é. Quer dizer, é o ela está grande lá. exemplo para nós, né? Não sei a nível psíquico, sabe, o que que ela pensa, mas para o nosso olhar é uma guerreira, porque em momento nenhum a gente vê o mínimo, não, De não existe uma revolta, reclamação. uma revolta, né? Para quem está assistindo e não sabe, ela está internada já há uns 10 ou 15 dias, passando por um sofrimento grande, esperando uma cirurgia que não chega, e aí está ensinando a reza. Acho que ela está ali para ensinar para mais pessoas a reza dela, sabe? Que aquilo que, tipo assim, aquele ambiente onde ela está é um ambiente de de dor, de sofrimento, mas principalmente para quem trabalha lá, nem é para quem tá lá dentro, a ser internado no hospital, né? Que a reza dela diz assim: bom dia em boa hora, saí pela porta fora, os maus não me verão, os bons me guiarão. Chagas abertas, coração ferido, que me livra de todo inimigo, que me livra de todo perigo hoje, amanhã, todo dia. Amém. Se isso não é uma prece boa para quem está saindo de um plantão médico, eu não sei qual é a melhor. Olha, sair pela porta fora. Quer dizer, olha como é que deve ser difícil para uma pessoa que está ali vivenciando aquilo tudo, porque o sistema de saúde está mais adoecido do que as pessoas que estão lá dentro.
porque o atendimento lá é uma coisa que, assim, difícil para a gente vivenciar, e ela está lá, serena e tranquila, todo mundo que entra, as pessoas que estão ali, toda hora pede para ela fazer a prece, ela fica em silêncio o tempo todo, ela não fala nada, ela tem uma lucidez relativa, a ponto dela só falar. Se você pergunta, ela responde, mas hora nenhuma ela conversa, ela fala sim, não. Você quer comer? Não, mas se você dá, ela come. Come tudo bonitinho. É uma paciente assim absolutamente obediente a tudo que deixar. Está lá paralisada com um parafuso no meio das pernas, puxando a perna dela para baixo, mas ela não, ela só nem chorar. Eu vi trocando fralda dela com aquele negócio. Ela suou frio. Pensa uma testa toda molhada de suor gelado. Mas ela não fez uma queixa. Então, isso a gente tem que entender que, meu Deus, que nível, se você tem que olhar e falar assim, se fosse eu, no mínimo, eu estava gritando, no mínimo, sem quem dirá ou praguejando, que a maioria pragueja. Mas até ali dentro do quarto onde ela está, com 6 leitos, com uma situação difícil, parece que as pessoas ficam contaminadas com aquilo, sabe? Elas não, eu não vi ninguém queixar também, não. Não vi ninguém, todo mundo tranquilo ali dentro. E a gente vê que os profissionais que estão trabalhando estão também desgastados, têm a vida deles, você tem que olhar esse lado também, né? De perceber que as pessoas têm dificuldades na vida. E tem que estar ali de carinha boa, de sorrisos. Mas é uma dificuldade. E aí a gente fica pensando assim, ah, tá, tem o custo material disso, que a gente está pagando com acompanhante, aquela coisa toda. E a gente sabe se ela vai voltar assim ou não, encarnada para nós? Não sei. A gente não pode pensar nisso, entendeu? É isso que ela está ensinando para nós. O importante não é ela voltar, mas é o que ela está nos ensinando na forma de passar pelo que ela está passando. É isso que é mais assim, principalmente para mim, né? Porque eu tenho a curatela dela, então eu sou responsável por ela. Então eu fico pensando, o que mais eu posso fazer? Mas materialmente posso fazer muito pouco. Assim, aos olhos do mundo, a gente não pode fazer quase nada. Tem só que esperar. E isso é que dói na gente, né? Você tem que esperar a ação do outro para que alguma coisa aconteça. Agora, você acha que dentro do processo humano, uma senhora de 89 anos, que está abrigada numa instituição, ela tem prioridade, como diz o Estatuto do Idoso? Você acha que eles vão dar prioridade? Então, tem que aguardar a humanidade melhorar para que ela tenha um dia essa prioridade, né? Mas vamos continuar, eu já estou querendo chorar No aqui. tempo de Deus. É, Agora a gente vai lá no livro Luz no Lar, é o capítulo 55, é uma leitura que chama Papai Rico. Conheci Cantídio Pereira em pleno fastígio econômico. 2 fazendas na Greba Fluminense e grande conjunto residencial em formosa praia do Rio. Gostava de carros e viagens, diversões e aperitivos. Esse livro, gente, é o Humberto Campos, não é? É, parece. é Humberto Irmão Campos. X. Irmão X, né? Que seria Humberto Campos. Com pseudônimo. Então, Humberto Campos conheceu esse senhor em vida, né? Então, conheceu uma vida que é de Luxo, né? gostava de carros, viagens, diversões e aperitivos, vida de luxo, né? Aí depois ele vai encontrar com ele desencarnado. Não se admire, meu caro, não é a morte que opera tamanha transformação, é a própria vida que continua. O Aloysio nem falou nesse pedacinho, não, mas eu gostei dele, porque às vezes a gente acha assim que é a morte que transforma tudo, né? Mas é a vida continuando e você colhendo aquilo que você plantou durante E essa enxergando como vida. você é de fato, e não como você achava que era, saindo dessa zona de ilusão e entrando numa zona de realidade.
Aqui, olha. Tão logo cerrei os olhos, a paixão do dinheiro endoideceu minha gente. Linda e Eunice começaram a rixar em nossa casa, pela posse de alguns pratos de porcelana chinesa, não pelo fator afetivo que assinalavam, mas pelo preço a serem vendidos na feira de antiguidades. Chamados à cena, Eduardo e João, com as respectivas esposas, desceram a outras minúcias e ali mesmo no santuário doméstico vi lembranças quebradas, vasos atirados pelas janelas, livros queimados e retratos destruídos. Você vê, a história conta o quê? Que ele era um viúvo, muito rico, mas era viúvo, ficou viúvo. E aí ele tinha 4 filhos, que é a Linda e a Eunice, o João e o Eduardo. E aí ele conta aqui, né? Que aquilo era a alegria dele, que ele tinha uma vida aparentemente tranquila e boa, com netos, com filhos, né? Aparentemente, conforto do Com, mundo, né? com o conforto todo do mundo, né? Ele usava ternos de inglês, mas tudo isso, ele fala assim, ó, continuaram a ser a minha doce, os netos continuaram casados, continuaram sendo a minha doce alegria, quer dizer, ele tinha 4 netos, tudo muito bonito, maravilhoso, mas quando ele desencarna, na missa isso aí está acontecendo na missa de 7º dia dele, e ninguém nem lembrou de fazer uma oração, eles estavam ali, todos brigando, as filhas brigando por quadro de pratos de porcelana, que elas resolvendo onde... E assim, como se iam se desfazer daquilo. Quer dizer, um prato de porcelana que podia ser até uma história, vamos dizer assim, às vezes é uma história, um prato de Valor porcelana de afetivo. valor afetivo para ele, para a família dele, talvez, mas que para esses filhos não tinha validade nenhuma, só servia para eles venderem. E a briga não era para quem ia ficar com aquilo, mas por quanto ia ser vendido e onde que eles iam vender. Ó, na noite desse mesmo dia, meus genros procuravam meus filhos, com pesadas reclamações, afirmando-se injuriados, exigiam um adiantamento sobre a herança. Então, os genros também, né, brigavam. Nunca recebi dos meus, olha só, gente, coisa séria, o favor de uma prece realmente sincera, nem o socorro de um só pensamento de gratidão. No fundo, colhi o que semeei. Acima da riqueza moedada, deveria colocar o trabalho e a educação, a fraternidade e a beneficência. Então, gente, olha como que é sério, né? Vamos ensinar nossos filhos a partilhar e não a acumular, porque nós mesmos colheremos esses frutos depois, né? Agora é preciso voltar à terra, começar tudo de novo e olvidar a minha tragédia de papai rico. Nesse interim, o dirigente da instituição chamou por ele e pude ouvir o instrutor dizer-lhe grave: seu pedido de reencarnação, por enquanto, não tem fundamento. Você tem créditos para repousar e preparar-se por mais 40 e 50 anos junto de nós. Entretanto, falou Cantídio, tenho pressa, aspiro a novo corpo de carne, a agir e a esquecer. Bem, aduziu o diretor, para o momento só dispomos de recurso difícil. Só existe uma oportunidade, já já. O irmão poderá reencarnar na região do Rio de Janeiro, mas não na beleza e na glória da grande cidade, que tanto amamos, mas sim entre os filhos de um casal de idiotas no antigo Morro dos Cabritos. Cantídio, no entanto, longe de aborrecer-se, pôs as mãos postas em sinal de agradecimento e gritou: obrigado, obrigado. Renascer no Morro dos Cabritos, com pouca memória, é muita felicidade. E concluiu transtornado de júbilo. Bendito seja Deus. Então, gente, é sério, né? Ele queria voltar, mas voltar com, entre os seus, né? Então, os mentores falaram, não, isso agora, no momento, não é possível, né?
porque é aquilo, às vezes a gente vê uma pessoa assim, vivenciando uma prova financeira difícil, né, uma escassez, mas É isso aí, às porque vezes, é uma grande bênção para o espírito. E a gente tem que ter o compromisso de quê? De prepararem os filhos, os nossos filhos, para serem doadores, sair do autocentramento, né? Porque hoje o mundo ensina as pessoas a serem autocentrados. A questão do vestibular, da competitividade, o tempo todo você está querendo competir com o outro, ou seja, eu vou disputar, é aquilo. Se eu dou, eu vou receber. Mas se eu não dou, o que vai surgir para mim? Essa necessidade de competição, porque eu preciso comprar, eu preciso obter, então eu vou passando em cima das situações de ética, de partilha, de compreensão, né? porque Então, a nossa dificuldade hoje é aprender o quê? A ser generoso. E aí, esse nosso irmão, o que que ele ia aprender nessa dificuldade, né? Nessa nova reencarnação? A ser, aprender a ser generoso na dificuldade que as vidas ia apresentar para ele. porque o que ele aprendeu foi acumular e, e reter. E aí, e aí isso foi isso que ele ensinou para os filhos. Aí no texto ainda fala que ó, os genros, eles não fizeram mais nada do que aquilo que ele ensinou. Ele deixou um legado material, mas também deixou esse ensinamento. Ó, os genros um genro comprou um carro de luxo, e iniciou em bebedeiras. O outro dava curso, a recalcada predileção pelas corridas, foi viciado em corrida. A filha linda acabou sendo recolhida numa casa de alienados mentais. A Eunice, a outra filha, aderiu aos prazeres noturnos. Venderam-se as casas, devastando-se os bens, e com os bolsos recheados, esqueceram as obrigações de família, puseram-se desorientados no tropel da aventura. Os netos, depois, alguns, aí ele fala assim, as noras, igualmente, acreditando mais no dinheiro do que no trabalho, descambaram para mentiras douradas, apodrecendo em preguiça, e os meus pobres netos são hoje meninos infelizes. E todos os dois menores são viciados em alguma coisa. Então, quer dizer, olha que legado que ele deixou. Aparentemente uma coisa maravilhosa, trabalhou a vida inteira, honestamente, não fala nada Para que ele ganhou, acumular, né? para acumular, tinha uma vida aparentemente maravilhosa, mas o que ele deixou de exemplo foi só esse acúmulo e não deixou um ensinamento espiritual para ninguém. Então, isso tudo foi se deteriorando, né? Apodrecendo, mofando, como um pão que você deixa lá num canto e esquece ele, e, e se você deixar, rapidamente ele vai mofar. É o Essa exemplo do questão pão. da riqueza aqui, a gente tem que lembrar, está lá no livro Nascer e Renascer também, que fala o seguinte, ó, ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha do que te sobre ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Que aí também a gente pode dar a entender assim, então o dinheiro é ruim, ter posses é ruim. Não, gente, nada disso. Há o equilíbrio, né? Se as situações vêm, surgiram para a gente, então que a gente aprenda. Eu não preciso ter o desprendimento que eu ainda não tenho, porque isso seria hipocrisia. Mas entender o que? Se eu tenho mais do que os outros, eu tenho obrigação de repartir, começar a repartir, nem que seja migalha. Eu começo aos pouquinhos com as pequenas ações. Se eu não sou capaz de dar o meu guarda-roupa inteiro, que eu pense assim, eu tenho 2 pés só, eu não preciso de tantos pares de sapato. Então, aqueles outros que me sobram, que são supérfluos, eu vou aprendendo a dividir, né? Porque aos poucos a gente vai aprendendo a ser mais desprendido, né? E mais fraternos. Mas infelizmente a vida vem trazendo muitos. Nós estamos com a visita da Madonna, embora a gente saiba que ela faz as ações sociais dela, aquela coisa toda, mas é um exemplo de, assim, absurdo do que está acontecendo, né? Um país que tem toda essa dificuldade de gente, né, num sistema de saúde tão precário que a gente está vivendo e tal,
vem um artista de fora que traz uma tonelada, mil coisas, trouxe até academia utilizou 90 e tantos quartos de um, Hotel. de um hotel, né, Copacabana Palace, quer dizer, e é conhecido, e aí as pessoas vão olhar para quê? É uma pessoa bem-sucedida, não é? Com certeza é. E ela faz caridade? Faz. Mas quantas coisas desnecessárias que ninguém está precisando disso, e aí as pessoas ficam assim pensando, né? Na realidade, um exemplo, uma mulher liberada, uma mulher, alguma coisa, né? Não vou dizer que a gente não deve julgar de uma forma restrita, mas é uma coisa, uma zona assim, absolutamente fora da realidade, né? O que ela São vive. questões que nos tem que Que a abrir gente tem que a refletir nossa sobre isso, reflexão, né? com Para o que certeza. está acontecendo, né? Mas tá bom, vamos encerrar? Vamos lá. Eu vou encerrar com uma prece da Maria Dolores, chamada Prece para hoje. Senhor, enquanto o tempo se renova nos vastos horizontes deste dia, aspiro a ser, onde me colocares, a lembrança da paz e da alegria. Ante a explosão de amor com que envolves o mundo, deixe que eu seja um raio de esperança a todo coração desalentado que procura encontrar-te e ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro, a penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé, levantando na estrada os tristes e infelizes. Converte-me a visão em caridade. Dá-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever, faze de minha mão artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transformes na seara da vida e seja com quem for, num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e a florice de amor. Uma semana de muita paz para todos Até semana nós. que vem, se Deus quiser.